Pronto, amigos, pronto, meus irmãos, bom dia mais uma vez, saúdo a todos com a paz e a graça desse Deus maravilhoso, bem-vindos. Estamos começando mais uma jornada da madrugada com Deus, hoje, 2 de abril, né? Terminou o primeiro trimestre, já estamos no segundo trimestre desse ano de 2025. É uma alegria, sempre uma satisfação estar aqui com vocês juntos, buscando nesse propósito de recebermos a promessa da chuva cirúrgica. Ontem eu estava, aliás, foi ontem à noite, eu fui abrir o nosso YouTube, né, o canal, e tínhamos ali 226 pessoas que acompanharam. As pessoas gostam do livro do Apocalipse, viu? Quando eu falo Apocalipse, muita gente. No seminário de segunda-feira foram 226 pessoas, visualizações. E muitas delas não são adventistas, não são cristãos. Uma boa parte delas. Isso é muito bom, irmãos. Sinal de que as pessoas estão buscando conhecer mais da palavra de Deus. E Apocalipse, né, você sabe, é impressionante. As pessoas ainda têm aquele desejo, alguns têm medo, né? Mas outros têm curiosidades e gostam e chegam. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre bom estar aqui com vocês. Eu quero convidar você, Robson. Bom dia, Robson. Bom dia, Mário, mais uma vez. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, meu irmão. Você está bem ainda? Está trabalhando já, Robson? Trabalhando, Mário, graças a Deus. Muito Cheguei no bem. dia, no outro já está trabalhando. Que maravilha. Deus abençoe, meu irmão. Muito, mas muito Amém, meu mesmo aí. Eu quero convidar você, Robson, que nos apresente a Deus nesse momento de oração. Sim, oremos. Grandioso e eterno Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor, dos mais altos dos céus, onde vós habita, e também aqui na terra, pelos teus filhos, homens de boa vontade. E por falar em teus filhos, Pai, aqui está uma pequena representação do teu povo, Senhor, e que estamos mais uma vez agradecidos a Ti, pedindo perdão dos nossos pecados e o batismo do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. É Ele, Pai, que nos conecta ao Senhor, é Ele que nos mostra o caminho que devemos seguir. Por isso, Pai, estamos sempre, todos os dias, buscando, clamando, pedindo ao Senhor, nos méritos do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Batiza-nos com Teu Espírito, Pai. Traz esse ser celestial, meu Pai, este ser divino, para nos guiar em meio a essa terra que estamos vivendo. Louvado seja o teu nome, que a tua luz, Senhor, complete o que houver de incompleto em nossas vidas, nossa adoração a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão Robson. Um abraço carinhoso aí, nossos irmãos em Souza, né? Ou Souza não, Obrigado, comendo obrigado. o nome do lugar aí que eu esqueci o nome? Serra, Serra. Tem nada a ver com Serra. Souza, é Serra. Um abraço carinhoso aos nossos irmãos aí da igreja de Serra, no Espírito Santo. Amém. Vamos louvar esse Deus, ele é digno de ser louvado, ele é digno de ser honrado. Vamos cantar louvores a esse Deus maravilhoso. Eu gosto muito dessa canção, é um flashback, viu? Vamos voltar um pouquinho ao tempo. Deus cuidará de ti. Lu Fernando Iglesias. Vamos louvar o Senhor. Deixa eu ver aqui. Pronto. Quando estou cansado e em meio à sombra estou, o coração ferido, o perseguido sou. Jesus é meu amparo, amigo na aflição. Os seus olhos me contemplam
olhos me contemplam e Ele dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Quando eu sou tentado na escuridão da dor, se longe ter estado do seu tão meigo amor, eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Que coisa maravilhosa, hein? Que canção linda. Hoje não se faz mais canção desse nível. Os tempos são outros. Louvado seja Deus. Quando você se sentia triste, amargurado, só, Deus está sempre pertinho de você, cuidando de cada um de nós. Deus assim traga a paz que o nosso coração necessita nessas lutas que todos nós enfrentamos. Um cheiro carinhoso, Zilminha. Deus te abençoe. É bom vê-la aqui conosco. Quero convidar você a abrir seu áudio, Zilma. Bom dia, ou boa madrugada, povo santo do Senhor. Amém, É uma amém. alegria ver vocês. É uma alegria nossa tê-la aqui conosco, Zilminha. A sua internet está Muito boa? bom, boa, sim. Pronto. Pelo Quero menos é convidar. o que parece, né, irmão Mário? Eu fechei aqui a minha câmera porque parece que ela estava dando uma voz de robô. Quero convidar a irmã Maria Neuza. Bom dia, irmã Neuza. Abra seu áudio. Consegue abrir seu áudio aí, irmã? Isso. Bom Sim, dia. Já bom abriu. dia. Abriu? Abriu. Graças Estamos a no mês de Deus. abril, né? É, Como está a senhora, irmã? Tudo bem? eu estou bem, graças a Deus estou bem. Agora que voltei, né? Pronto. Tanto tempo afastada, mas graças a Deus consegui voltar. Pronto. Irmã Neuza está em São Paulo, cuidando da saúde.
É, E passou um tempinho aí, né, sem aparecer, é mas seja verdade. muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco, irmã. Deus Alegria a minha. abençoe ricamente, viu? Amém, amém. Quero convidar a minha irmã Lúcia. Irmã Lúcia, muito bom dia. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, irmã Lúcia. Bom dia, irmã Lúcia. Já está aberto, viu, seu áudio? A senhora acabou de fechar. Deixa eu abrir novamente aqui, irmã Lúcia. Só um instantinho, viu? Só um instantinho. Pronto, pode abrir seu áudio novamente. Bom dia, irmã Abriu? Lúcia. Bom dia, irmã Lúcia. Bom dia. Como está a sua pessoa? Tá bem? Como está a sua pessoa? Ah, tudo bem, graças a Deus. Tá sem o aparelho hoje, não está ouvindo direito, né? Irmão Pedro, a irmã Bom dia, Lúcia. irmão Mário. Bom dia, irmão Pedro. Irmã Lúcia vai estar orando conosco também, tá bom? Quero Ok. convidar a irmã Azilma, interceda pela sua serúdia, o batismo do Espírito Santo. Irmã Neuza intercede pelos pedidos do varal. Você. Irmã Neuza pelos pedidos do varal. E a nossa irmã, a irmã Lúcia estará orando pela Semana do Calvário, que estará Orar pela Semana acontecendo, do Calvário. pelos evangelistas que estão à frente desse trabalho. Viu, irmã Lúcia? Interceda por essas pessoas que estarão envolvidas diretamente e por todos aqueles que vão estar assistindo o Calvário, para que o Espírito Santo opere uma obra de conversão na vida dessas Terceira pessoas, tá oração bom? da tia Lúcia. Se você Orar puder e pela quiser ficar de joelhos, fica à Semana vontade, do irmãos. Calvário. Oremos. Grandioso Deus, soberano Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e nossa adoração. Pai eterno, pela fé e em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez, com o coração agradecido por esse momento. Que em nome de Jesus o Senhor se faça presente nessa madrugada, Senhor, onde a nossa intenção é louvar, adorar, aprender mais de Ti. E nesse momento clamar pelo batismo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, na nossas vidas, de todos que estamos aqui e em toda a sua igreja, onde quer que cada um esteja. É nossa maior necessidade hoje, com toda certeza, Pai. Batiza-nos com teu Santo Espírito. Planta em nós o fruto do Espírito Santo de Deus. Nos ajude, Pai, nos guie, nos proteja, nos direcione, nos abençoe, nos dê discernimento. Faz um avivamento em nós, Pai. Restaura, consagra. A tua igreja necessita de levantar com força, fé, determinação, mas para isso precisamos do batismo do Espírito Santo de Deus. Gratidão, Amém, Senhor. Senhor, gratidão. Nosso coração é grato. E Obrigado. sabemos que o Senhor nos guia, nos direciona. Só precisa pedir, pedir e dar-se-vos-á. Estamos aqui pedindo, clamando. Batiza-nos com teu Santo Espírito. Deus eterno, aceite os nossos louvores nessa madrugada, nossa adoração, nossas orações, que chegue ao trono da graça e desça em forma de bênção para cada um de nós. Pai, dai-nos um coração capaz de pedir, seja semelhante a de Cristo Jesus, para Amém. que onde a gente passar ou estiver, ao nos olhar, perceba que o Senhor existe em nossa vida, que o Senhor se faz presente, que aquelas atitudes não é nosso, mas vem totalmente de Ti. Amém. Amém. Grandioso Deus e soberano Pai, abençoa-nos, protege-nos, guia-nos, capacita-nos a perdoar e a amar cada dia mais, mas amar em primeiro e segundo lugar o Senhor, amar a Deus por todas as coisas de verdade, todo o Amém. nosso ser, Amém. todo o nosso ser,
a gente te amar e amar o próximo. Amém, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Clamamos nessa madrugada que o Senhor nos batize com teu Espírito para que a gente esteja preparados completamente para a tua volta. Amém. Desejamos a tua volta, Senhor. Abençoa-nos, protege-nos, dai-nos a tua paz, aquela paz que só o Senhor pode nos dar. E eu oro aqui já agradecida, em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu vou orar por esse Mário. Os pedidos do varal, irmã. Santo, Santo, amado Pai, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, Senhor, para te entregar todos os pedidos do varal, te entregar todos os pedidos feitos neste momento, porque nós sabemos que de nós mesmos nós não merecemos, mas que pelo teu Santo Espírito, vós inclina seu ouvido para que todos os pedidos sejam atendidos, não que a gente merece alcança. Abençoa, Pai, cada um de teus filhos na face da terra. Abençoa, Pai, as pessoas que estão necessitadas, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão desabrigadas, Pai, as criancinhas, as pessoas que estão correndo perigo, Pai. Entra em providência, Pai. Nossos irmãos que estão precisando da tua misericórdia, Pai. Abençoa Amém. cada um de nós. Nós sabemos que a situação não está boa, mas nós sabemos que o nosso clamor chegará aos altos dos céus. Tome em tuas mãos cada pedido feito neste momento, feito por cada um de teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmão Pedro, o áudio da irmã Lúcia está fechado. Pronto, abriu. Continuando, ó Pai, nossa augusta presença, aqui estamos agradecidos a Ti, ó Deus, por tudo que Tu és para nós. Amém. Aqui nós estamos agora, Pai, prestes à Semana do Calvário, e quando é um momento muito especial para que mesmo nós possamos chegarmos mais a Ti nessa caminhada rumo a Canaã Celestial, dando mais atenção no que devemos ser, como ser e para que ser. E também, Senhor, para todos os convidados, todos os interessados que estudam a Tua Palavra, possa ter esse momento que chegue, Senhor, a entender a beleza da Tua santidade e tomar a sua posição. Amém. Portanto, ó Pai, estamos colocando em Suas mãos que essa Semana do Calvário venha para todos nós um momento oportuno para podermos estarmos afirmando mais a nossa fé nessa caminhada. Portanto, ser com todos nós. Nós te agradecemos e te pedimos, não porque merecemos, mas no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, irmã Lúcia. Obrigado, irmã Zilma. E obrigado, irmã Neuza. Deus continue cuidando e abençoando a vida de vocês. Muito bem, vamos aí entrar agora em sala simultânea. Você terá agora a oportunidade de 10 minutos estar em comunhão com um parceiro de oração, tá? São 10 minutos na sala simultânea. Aproveite com qualidade para que você esteja intercedendo e apresentando o seu clamor. Salas liberadas a partir desse momento, 10 minutos. Muito bem, queridos, estamos de volta. Espero que você tenha aproveitado esses 10 minutos. Dá para fazer muita coisa em 10 minutos. Meu pastor Robson, muito bom dia. Graça e paz, homem de Deus. Dá um bom dia para esse povo aí, pastor. Quero saudar também com alegria, pastor Robson, a irmã Rita, minha amiga, irmã Rita, está aqui conosco. Dá um bom dia, irmã Rita, para esse povo aí, irmã Rita. Bom dia, na presença do Senhor, graça e paz. Amém, amém. Que bom vê-la aqui, irmã Rita. Hoje é o dia de essa madrugada de surpresa aqui, irmã Neuza, não é? Que maravilha, irmã Avani, lá de Águas Tem Claras. tempo, hein? Mário. Oi, pastor. Ô, Mário. Oi. Tô dizendo, tem aqui, gente, né? Que bom. É, irmã Conosco Rita. aqui. Tô vendo aqui também, né? O Carlos, a irmão
Carlos, lá de São Paulo, né? Que já tem uns dias que eu não vejo ele Carlos por aqui. Augusto está aqui Mas que conosco bom também. Que que conosco, maravilha. né? Irmã Rita, É seja Carlos muito Augusto, é Carlos André, é Carlos bem-vinda. Augusto, da Muito bem-vinda Obrigada, mesmo. Deus irmão. abençoe. Olha só, irmã Amém. Rita, Louvado seja Pastor Deus. Robson, eu estava conversando aqui Tamo junto. antes de abrirmos a live. O tema de segunda-feira, pastor, nós tivemos 226 visualizações. O povo gosta do livro do Apocalipse, pastor. Tem gente curiosa, tem gente Louvado seja assustada, tem gente com medo. E, por incrível que pareça, a maioria Deus. dos que assistiram não são da nossa fé. Alguns não pertencem à igreja, mas são pessoas que gostaram demais, não é? A gente está alinhando, pastor, para que essas pessoas possam participar diretamente conosco na madrugada com Deus. E será um testemunho maravilhoso Amém. ver essas pessoas participando, viu? O tema de Apocalipse sempre foi um tema assim que Louvado seja Deus. traz pessoas, desperta curiosidade. Tem alguns que têm medo, né? Mas tem outros que têm vontade de aprender e conhecer. 226 visualizações. Que maravilha, viu? E foi um tema muito bom, o sete selos, né? Beleza. Nós estudamos ali o Cordeiro abrindo os selos. E hoje, queridos, Pastor Robson, esse capítulo 8 de Apocalipse, abra a sua Bíblia aí. Irmã Ita, Ô, só pedir Mário, licença aqui, deixa eu fechar aqui seu áudio. Pois não, pastor? não só lembrar aqui que ontem foi aniversário de Zilma, né? Então, Nossa, parabéns aí, nós. rapaz, é Deus mesmo? abençoe, Ô, que ela permaneça pastor. firme aí, não é? Que Papai do Céu lhe dê um grande presente de libertá-la aí dessa situação, né, que ela está enfrentando aí, não é fácil, né? É um desafio, né? Inclusive, ela estava me contando que agora vai intensificar um pouco mais o tratamento, né? E aí Verdade. ficou meia triste com a situação, mas continuar na batalha, né? Eu quero aproveitar e pedir que... Eu sei que todos aqui oram pela irmã Zilma, nós temos orado todos os dias por ela, né? Em virtude dessa situação, principalmente aí. E eu peço que vocês orem por outra irmã nossa. Eu encontrei com ela no final de semana em Capim Grosso, em frente à luta da irmã Zilma, da Cristina. Então, além da Cida, né, que nós estamos orando por Cida também, a irmã Cristina. Mas parabéns a Zilma, que Deus continue guiando essa guerreira. A luta é dura, mas a vitória é certa em É nome de Jesus. certa. Parabéns, Ilma. Deus continue cuidando de você, mantendo você sempre com essa fé, esse sorriso, como ela mesma fala, né, pastor? Se ria. Parabéns, Gratidão, minha Ilminha. gente, gratidão, muito grata pelas orações, realmente eu preciso. Foi um dia atípico, irmão Mário. Ontem eu passei o dia inteiro no hospital, cheguei em casa depois das 6 da tarde, e lá no hospital eu tive essa desagradável surpresa. Deus me perdoe se for pecado falar assim, mas eu tomava químio a cada 21 Mas foi dias e agora eu vou passar a desagradável tomar mesmo, toda falar a verdade. semana. Então, eu fiquei muito impactada, chorei muito lá e fiquei muito triste com isso, porque eu já estou sentindo os efeitos bem pesados, né? Então, eu tinha aqueles dias de recuperação, e agora vai ser toda semana, porque eles não ficaram animados com o resultado, não foi o esperado, né? Mas depois entrei na sala da médica para mostrar os exames, tinha lá um monte de gente em pé para cantar parabéns. Eu tomei um susto, fiquei emocionada, foi muito lindo, ganhei até presente e tudo. E à noite também me fizeram uma surpresa, a família inteira num restaurante, me fizeram uma surpresa linda. E você sabe de uma coisa, pastor? Recebi um ramalhete de flores de Uzinha aí da Bahia, mas minha família ficou admirada. Falou assim, Ah, da Bahia? Glória a viu? Deus. Ilza é Foi lindo. sua parceira de oração aí, né? Foi. E Ilza mora aqui no Parque Eu fiquei Satélite, né? surpresa de como é que Uzinha conseguiu mandar essas flores para cá. Gente, foi muito lindo. Então, assim, depois de tanta... aí em Camaçari, depois de tanta tristeza, e tive tanta alegria depois. Deus consola, conforta É e dá verdade. força, porque eu já amanheci nessa madrugada, já cheia de força e vontade de seguir Amém. e vamos para frente, né? É Amém. vida que Louvado segue. seja Deus. Glória a Deus. Parabéns, irmão. Cheiro Não quero carinhoso. Deus te desanimar, não, abençoe, de viu? jeito nenhum. Nem deve, nem Obrigada. deve. Amém. Eu quero estar com você em Ilhéus, viu?
janeiro, não é, Pastor Robson? Ilhéus, naquele lugar lindo que vocês viram ali. Gente, se Não tem. apressem, tem poucas Ai, vagas, tá? Estão Deus me acabando permita. as vagas. Se inscreva, porque Ilhéus vai ser, se você participou dos outros, gostaram, esse vai ser extraordinário. O orador vai ser o pastor Landerson, vai estar conosco lá, vai ser o nosso orador. O último foi o pastor José Wilson, aqui em Barra de Jacuípe, e lá em Ilhéus vai ser o pastor Landerson, não é? Então, faça parte, se inscreva, ainda tem algumas vagazinhas lá sobrando, para que você não fique de fora do nosso quinto encontro, né? Quinto encontro presencial da madrugada com Deus. Muito bem, queridos, pastorzão, capítulo 8 do livro de Apocalipse, e nós nos deparamos aqui com a abertura do sétimo selo. E aqui também vem uma sequência, né, pastor, de trombetas, não vai dar para fazer todas elas, porque ela continua no capítulo 9. Mas o capítulo 8 ela tem uma menção extraordinária, pastor. Capítulo 8, peguem suas Bíblias do livro de Apocalipse, a abertura do sétimo selo, pastor. Muito bem. Diz aqui que quando o sétimo selo foi aberto, né, houve silêncio. Nós daqui tem duas sessões nesse capítulo. Pastor, nós não estamos lhe ouvindo, pastor. Não estamos conseguindo lhe ouvir, pastor. Agora. Sua voz está robotizada e está cortando muito. Eu acho que a internet aí não está muito boa, sinal. Não estamos conseguindo lhe ouvir. Aqui. Melhorou? Alô? Oi, pastor. Oi. Está ouvindo? Estamos ouvindo, mas picotado, cortando. Não está saindo a fala completa. Feche sua câmera para ver se melhora. Deve ser a internet aqui que está mesmo. Fique só no áudio para a gente ver se melhora. E agora, oi. Pronto. Pronto, pastor, estamos lhe ouvindo. Pronto. Então, eu estava falando que são duas sessões aqui nesse capítulo 8. A primeira fala sobre o último selo, né? Então, agora a abertura do último selo, quando há silêncio no céu, né? Então, assim como nos demais séries de 7, né? Aí o último selo aqui, claro, uma referência aqui à volta de Jesus. Alguns dizem que o silêncio no céu, né? Esse silêncio no céu é aí quando Deus está agindo, né? E há silêncio no céu porque os anjos todos virão com Jesus para buscar o seu povo aqui na terra, né? Então, nesse momento, quando todos os anjos virão com Cristo, então há silêncio no céu, porque o céu é contínuo louvor, né? Nós sabemos que o céu é contínuo louvor. O tempo todo os anjos estão louvando, mas agora nós temos os anjos vindo, né, com Jesus para buscar o povo de Deus. E nós temos aí também, né, o começo das trombetas, o toque das trombetas. Então ele vê aqui 7 anjos, né, em pé diante de Deus e são dadas as trombetas para eles, né? É interessante você perceber que o capítulo 8, aliás, todo o livro do Apocalipse, ele está dentro do contexto do santuário, né? Então nós estamos aí, você vai ver vários elementos aí mostrando que o Apocalipse está dentro do contexto do ritual do santuário e são feitas várias menções aí a aspectos do ritual do santuário, ok? Então nós não devemos esquecer disso, certo? Então há silêncio no céu e então começa o toque das trombetas. Mas é interessante porque nos versos 3 em diante, você vê aí o outro anjo em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Olha, mais um elemento aí do santuário, né? O incensário de ouro está aí para ser oferecido. Lembre que o incenso era um símbolo das orações dos santos, então é oferecida a oração, e foi-lhe dado muito incenso,
para oferecer com a oração dos santos, de todos os santos, não é? De sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. O anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Então nós percebemos aqui que o toque da trombeta, ele é uma resposta às orações dos santos, né? O toque da trombeta, porque o anjo vem e ele oferece o incenso, né, que é símbolo das orações. Então os anjos estão orando, os justos, a oração dos justos, né? Os justos estão orando, e aqui há uma referência a o que é citado no capítulo 6, não é? Onde fala as almas lá, que são vistas, né, clamando ao Senhor, né, por justiça, para que Deus haja, a oração dos santos, para que Deus haja. E aqui no capítulo 8 nós temos, então, esse anjo apresentando as orações, e em resposta às orações dos justos, vem o toque das trombetas. Lembrando que em Israel, o toque da trombeta, nós até tivemos, né, ao som de trombeta. Lembra do som de trombeta, né? Tivemos o som de trombeta lá na Chapada de Diamantina, né? E você lembra que a trombeta, né, o chofar, ele era tocado para convocar o povo para as reuniões, as assembleias, né? Convocar o povo para as reuniões. Ele era tocado para o serviço do santuário e era tocado também para as batalhas, né? Quando o povo ia sair para a guerra, ok? E nós temos, então, esses toques de trombeta. A primeira trombeta a tocar, diz aqui, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Os nossos comentaristas, aqui já houve ao longo do tempo, interpretações assim, foram diferenciadas, mas hoje a visão dos teólogos adventistas, na sua maioria, claro que eu disse a vocês aqui que existem divergências na interpretação de algumas das profecias do Apocalipse, não é? Mas aqui, se você olhar os nossos comentaristas, eles colocam aqui esse primeiro toque de trombeta se referindo ao povo de Israel, né? Na verdade, o toque de trombeta é a ação de Deus, né, contra o ímpio, né? Então, mas aqui, o juízo, a Bíblia diz que começa pela casa de Deus. Então, os teólogos veem aqui o toque da primeira trombeta como uma referência ao que acontece com o povo judeu ali, logo depois do primeiro século, ali no primeiro século, né? Como resposta à rejeição do Messias, né? Aquilo que aconteceu. Então, o povo de Israel rejeita o Messias, o povo de Israel persegue a igreja, né? E aí eles sofrem as consequências, né, que eles mesmos pediram, né? Quando eles foram gritar lá, crucificam, crucificam, e Pilatos perguntou assim, mas eu vou, esse homem é inocente, eu não vejo nada, né? Como é que eu vou condenar o inocente? Né? Então, eles pediram assim, que as consequências, né, o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos, né? Então, os líderes e os judeus que estavam presentes ali, aquele povo que era o povo de Deus, né, eles pedem para que as consequências da rejeição do Messias, a crucifixão de Cristo, se tivesse algum castigo, se eles tivessem que sofrer algum dano por estarem condenando um homem inocente, porque eles sabiam que ele era inocente, não é? Então que o sangue dele caísse não sobre Pilatos, mas caísse sobre eles e os seus descendentes. Então aqui nós temos nessa primeira trombeta, porque inclusive na Bíblia, né, principalmente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, as árvores, né, a erva, são referências ao povo de Israel. Né? O povo de Israel é árvore, você lembra disso, né? Ele é comparado ao cedro do Líbano, né? E a outras árvores. Então, nós temos aí uma referência ao que acontece com o povo de Israel, a essa consequência sobre ele. De maneira especial, a destruição de Jerusalém, ali no ano 70, né? Uma referência aí ao que acontece com os judeus, né, nesse período. Ok? Bom, a segunda trombeta,
né? Uma grande montanha ardendo em chamas é tirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações, né? Então, aqui também é aquela história, né? Cada um vai vendo o que aconteceu naquele tempo, né? Mas é sempre aqui, as trombetas, o toque de trombeta é sempre uma resposta e uma condenação, um julgamento aos ímpios, né? Os ímpios é que sofrem o dano aqui no toque das trombetas, tá certo? Então, começando com uma referência aos judeus no primeiro século, né? Mas agora, aqui no verso 7, aliás, no verso 8, né? No verso 8, nós temos aqui uma referência a uma montanha. Claro que tudo isso aqui é figura, mas os estudiosos têm visto aqui agora já uma alusão ao que sofreu Babilônia, né? Aqui uma referência nessa segundo toque de trombeta, onde uma montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, lembrando que em profecia é lugar de multidão, nação, né? Cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte. Então, a alusão aqui a o que acontece ao Império Romano. Na verdade, não é, os comentaristas, eles colocam aqui como sendo uma referência ao que acontece ao Império, a queda do Império Romano no quinto século, ok? Então, Roma é atacada pelas tribos bárbaras, né? Também como consequência de sua rejeição e morte ao Messias, porque lembramos que Cristo morre sobre o Império Romano, não é? Ele foi condenado pelo Império Romano, embora fustigado pelos judeus, mas ele é condenado pelo Império Romano. E também aqui, no quinto século, né, o Império Romano cai sob o ataque dos bárbaros, das tribos bárbaras, né? Nós temos depois, então, aí a terceira trombeta. O terceiro anjo toca a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha, né? O pastor Adolfo Soares, ele comenta aqui que essa grande estrela, sem dúvida, há uma referência aqui a Satanás, né? A estrela que cai do céu, né? O nome da estrela é absinto. Absinto era uma erva amarga, né? E a terça parte das águas se tornou em absinto, amargosas. E aqui eles veem como uma referência, né, à questão do período do iluminismo, da Revolução, aliás, da Idade Média, né? Quando a palavra de vazia da Idade Média. Então, aqui, os comentaristas, no seu, né, uma boa parte deles, lógico que não são todos, eu até falei que existe divergência de interpretações, de visão, né, da interpretação dessas profecias, mas uma parte desses comentaristas, né, bíblicos, pessoas mais que se dedicam ao estudo do Apocalipse, veem, não é, nessa profecia, o cumprimento dessa profecia aqui, não é, nesse período da Idade Média, quando a igreja ela abandona a palavra, né? Nós já falamos sobre isso aqui no capítulo 6, né? Quando tivemos esse comentário do capítulo 6, eles veem como uma referência aqui a esse período em que a igreja começa a abrir as suas portas para crenças pagãs, né? Para a tradição, para as tradições, para costumes que não têm o apoio bíblico e deixam de lado a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus estava acorrentada aos mosteiros, o povo não tinha acesso e eles eram, então, conduzidos, né, exatamente, às doutrinas falsas que foram introduzidas nessas águas amargas aqui, né, o Márcio está lembrando aqui, né? Então, doutrinas falsas que foram introduzidas no seio da igreja cristã e aceitas por muita gente, muitas pessoas foram enganadas, e até hoje, tantos estão ainda enganados com essas doutrinas falsas que não têm o apoio das Escrituras, não têm o apoio bíblico, não têm o assim diz o Senhor, né, se baseiam em crenças pagãs, em filosofias, influenciada até pela filosofia grega, não é? Então, essa terceira trombeta, eles veem como cumprimento nisso aí, tá certo? Na apostasia da era medieval, não é? Ok?
Esse é o período. E então chegamos na quarta trombeta. Ele diz aqui que o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse. Tanto o dia como também a noite, como a noite. Então vi e ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm que tocar, não é? Muito bem. Então aqui, falando sobre a lua, o sol e as estrelas, não é? O nosso comentário bíblico aqui, ele diz que são imagens da bênção de Deus, não é? E é interessante que aqui os estudiosos também veem, claro, sol, lua, estrela, luz é símbolo de conhecimento, do conhecimento de Deus, não é? Da palavra de Deus. E o que foi, eles veem aqui, o que é que foi que causou essa perda da luz, não é? Quando é que essa luz se escureceu? Então eles veem aqui como uma referência à época do Iluminismo, a Revolução Francesa, quando algumas coisas surgiram no cenário mundial que tiraram, de certa forma, a autoridade das escrituras na cabeça das pessoas, né? O iluminismo, o antropocentrismo, né? O humanismo, não é antropocentrismo, né? Na verdade é o humanismo, o ceticismo, não é? Vieram fazer com que as pessoas perdessem a fé nas escrituras. As pessoas começam a se fundamentar, a se basear na filosofia, né? Na ideia dos grandes filósofos. É claro que o iluminismo ele trouxe algumas coisas boas, mas trouxe muita coisa ruim também. Não é? A ideia da Revolução Francesa, os valores defendidos ali, embora tenha coisas que são importantes, mas eles trouxeram um questionamento maior às escrituras e as pessoas passaram a confiar mais na palavra dos homens do que na palavra de Deus. Né? Então, isso, de certa forma, fez com que muita gente desviasse a sua fé, né? Tirasse a sua fé das escrituras. De certa forma, os religiosos tiveram muita culpa, né? Nisso aí, em virtude do que eles fizeram antes. Né? Porque quando você suprime a verdade, que foi o que aconteceu durante muito tempo, né? e conduzia um povo de acordo com o seu bel prazer, e o povo não tinha acesso ao conhecimento, né? Não tinha acesso à palavra. Então, estas coisas fizeram com que muita gente se revoltasse. Ok? Com razão, né? Lógico, se você está sendo privado de uma coisa que é importante para a sua vida. E muitos começaram a questionar a palavra por causa dos líderes religiosos, né? Pela falta da credibilidade dos líderes, a palavra também sofreu. Né? E nós lembramos que na época da Revolução Francesa, a Bíblia foi queimada em praça pública, né? Os livros religiosos foram queimados em praça pública. Né? O povo, principalmente na França, que eles conhecem a história, já estudaram, né? Principalmente na França, a coisa foi séria, né? Eles destronaram Deus, decretaram a morte de Deus, Deus foi banido por um voto do Congresso, né? Então a coisa foi séria, o que aconteceu ali na França. Então, esse período é visto como sendo o cumprimento dessa profecia aqui, quando quando é ferida a terça parte do sol, a lua, as estrelas, né? Para que escurecesse, né? Para que não brilhasse, nem de dia e nem de noite. Né? E então Robson, depois você tem de uma catástrofe, né? Ai, 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 aí vem agora, né? Isso aqui era sempre o anúncio de um desastre, né? Os ais, ok? E nós vamos ver o restante então, no capítulo 9. Diga, Mário. O irmão Pedro pediu a palavra. Pois não, irmão Pedro, pode abrir seu áudio. Pode abrir. Não, só abrir, fechou, irmão. Tem que abrir, dá um toque só. Não, agora abriu. Eu queria endossar o que o pastor falou sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi contra o rei, a nobreza e o clero. O povo não suportava mais a exploração desses três poderes.
o clero, a nobreza e o rei. Essas três elites, eles exploravam, o povo já não aguentava mais o sofrimento e a exploração. E só que o clero fazia em nome de Deus. Então Deus tornou-se um elemento, um ser rejeitado pelo povo, indesejável, porque era isso que estava acontecendo. Não havia amor, havia só sofrimento no povo. Então, a prova disso é que o Papa foi preso, Pio VI, né? Pelo Bestier, a ordem de Napoleão, o ódio do povo contra a igreja, a matança, a crueldade, os tribunais da Inquisição, toda essa crueldade criou uma certa revolta, porque tudo isso o clero fazia em nome de Deus, né? Centenas, milhares de protestantes, né? Os huguenotes, os valdenses, sofreram nas mãos do clero. Então, Deus não quer nem mais saber de Deus, porque os que representavam Deus eram realmente cruéis, desumanos, assassinos, criminosos. E a ideia foi a rejeição, mas, graças a Deus, depois houve as Bíblias foram queimadas, foram destruídas. Esqueço o nome do camarada que falou que dentro de 50 anos ninguém mais se lembraria de Jesus Cristo. Voltaire, o grande Voltaire, né? Voltaire, o Voltaire. Dentro de 50 anos ninguém mais se lembrará de Jesus Cristo, né? Mas depois a casa dele tornou-se um depósito de Bíblias, né? As sociedades bíblicas surgiram no mundo e cresceram, e graças a Deus o nome de Deus voltou à existência e a espalhar-se por toda a Europa e o resto do mundo. Amém. Obrigado, irmão Pedro, pela sua participação, sempre atento às informações. Muito obrigado, irmão Pedro. Pastor Robson, nós poderíamos fazer logo agora a quinta e a sexta trombetas, ou deixaríamos para fazer lá na introdução da sétima, na sexta-feira? É melhor, porque o nosso tempo também já foi. Já foi. Então, pastor, conclua. Melhor deixar para fazer a introdução na próxima sexta, né? Porque o capítulo 10 ele é bem pequenininho, né? O capítulo 10 é bem curto. Aí nós poderíamos pegar e fazer o restante das trombetas e o capítulo 10, que é a visão do livrinho, né? A visão do livrinho. Ok? Ok, pastor. Então, vamos deixar para fecharmos as 7 trombetas. A gente faremos a quinta e a sexta e a sétima, que é, como o senhor falou, é muito pequena, mas de grande importância também. Então, pastor, concluindo essas 5 trombetas. 4 trombetas que nós falamos hoje, né? O silêncio 4. no céu e das 4 primeiras trombetas, parando aí na época do iluminismo, né? Então, é assim que tem sido interpretado no nosso meio, não é? Esse período, assim como as 7 igrejas são períodos também ao longo se cumprem na história, as trombetas também se cumprem na história, né? Então vamos ver o cumprimento ao longo da história, Deus cumprindo aí a sua palavra. Aqui, as igrejas, uma referência às 7 igrejas, ao que acontece na igreja, e aqui agora, não é? O que acontece em relação aos ímpios, né? O que eles sofreram em consequência da rejeição, porque nós temos que lembrar aqui que aqui são consequências de haver rejeitado os caminhos de Deus, né? Então, mesmo os religiosos, como disse o irmão Pedro aqui, eram pessoas que começa muito bem lá, mas depois o povo vai se afastando do Senhor e acabando usando, inclusive, a palavra de Deus até para explorar o povo, né? Para impor sua própria vontade. E assim, Deus, em resposta, também toma sua posição. E aí os ímpios, eles sofrem também em consequência de haverem rejeitado os caminhos do Senhor e ter feito aquilo que não era da vontade de Deus, que não agrada a Deus, né? Então nós temos aqui até a 4ª trombeta, quando acontece essa revolução lá na Europa, né? E muita gente morreu naquela época, né? Os ímpios foram afetados também, né? Eles derramaram. Lembrem que aqui é uma resposta às orações dos santos. As 7 trombetas são uma resposta à oração dos santos por justiça,
né, para que Deus executasse o juízo e justiça. Como o juízo começa pela causa de Deus, na primeira trombeta começou com o povo de Israel, mas depois vai para os demais, né? Todos passarão pelo juízo também. Todo mundo, um dia, todos daremos conta a Deus, né? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque o Senhor vai trazer juízo toda a obra, tanto que é bom como que é ruim, tanto que está claro como que está encoberto, né? Todos vamos dar conta de nós mesmos a Deus. Então as trombetas é o juízo de Deus executado aí sobre aqueles que rejeitaram, não é, ao Senhor, né? E vai continuar. Nós vamos ver na quinta, sexta e sétima trombetas, não é, também o juízo de Deus, não é, acontecendo aí, não é, sobre os ímpios. Ok? Ok. Esses atos, como o pastor falou, são vistos, bem claro, como atos de julgamento, então, né, pastor? E são julgamentos progressivos, né? E faz parte da história, está ligada à decadência do império, à crise espiritual da Idade Média, até chegar à volta de Cristo. Ou seja, não deixa nada de fora. Deus, na sua sabedoria, infinita misericórdia, através da história, o simbolismo do livro Apocalipse, tem nos mostrado que a igreja está no caminho certo. Todos esses atos são atos de justiça, de julgamentos, que são progressivos, né, pastor Robson? Até chegar à volta de Jesus. Exatamente. Vai indo até o juízo final, né? Até Isso. chegar ao... E nós vamos encerrar, pastor, Sim. cantando essa linda canção que eu achei aqui. Nós vamos falar sobre isso. A música vai falar justamente sobre o tema que nós estamos estudando hoje, que são as 7 trombetas. Vamos louvar o nosso Deus encerrando e retornaremos. Deixa eu ver onde é que está aqui, pastor, só um instante. Eu acho que eu me perdi aqui. Pronto, está aqui. Exato. É isso. Nós vamos colocar agora esse louvor que fala justamente sobre o tema que nós abordamos nessa madrugada. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento. Deixa eu abrir aqui, pronto. Vamos compartilhar aqui. Com sons de trombetas, venham anunciar: Cristo está vindo nas
Amém, amém, amém. A palavra de Deus deixa claro para mim e para você que Deus nunca perdeu o controle deste mundo. Ele sempre esteve no controle e vai continuar no controle deste mundo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados para sempre, irmãos. Porque Deus está cuidando da sua igreja, sempre cuidou. Não tem nada fora do controle de Deus. Alguns até podem pensar ou achar que Deus não está agindo. Ele sempre esteve agindo e vai continuar agindo até que se cumpra todas as promessas que ele fez. Todas as coisas acontecerão e Deus vai definitivamente pôr fim à história de pecado deste mundo. A história da Bíblia, a história do livro do Apocalipse deixa claro, né, Pastor Robson, que Deus sempre esteve no controle e está conduzindo o seu povo para a grande vitória quando Cristo voltar. Lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Pastor Robson, mais uma vez, a nossa gratidão por nos trazer esclarecimento desses temas tão maravilhosos do livro do Apocalipse. Esteja conosco mais uma vez, pastor, em oração, encerrando a nossa jornada de hoje. Louvado seja Deus, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos mais uma vez ao Senhor por esta oportunidade. Nós louvamos o teu nome pela tua palavra, que nos mostra que o Senhor é o Deus que está no comando do universo. Tu és o Deus todo-poderoso, Senhor, e que está preparando um povo para muito em breve e morar contigo. Nós te agradecemos porque podemos ver que, embora vivamos num mundo de pecado, onde muita injustiça ainda acontece, o Senhor está trabalhando e conduzindo todas as coisas para um desfecho final, quando será realizado o juízo e estabelecida a justiça eterna, onde cada um receberá conforme as escolhas que fez, e o Senhor estabelecerá um reino eterno e justo para todo sempre. O apóstolo Pedro diz que aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, Senhor, ajuda-nos a permanecer nesta esperança e nesta certeza. Toma-nos sob teus cuidados, guia os nossos passos nesse novo dia, use-nos para a glória e louvor do teu nome, e dá-nos sabedoria, iluminação do Espírito Santo para compreendermos a tua palavra e a ela nos submetermos, a fim de sermos guiados até o céu. Nos dá a tua bênção, um dia na tua presença e na tua paz, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe você, que o seu dia seja um dia como a história desse mundo, conduzida e guiada pela presença do nosso Deus. A gente se encontra na sexta-feira para estudarmos as 3 últimas trombetas, principalmente a 7ª trombeta, aonde nós veremos o resultado de todas as coisas. Um grande abraço, fique na paz, Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um ótimo dia. A gente se vê na próxima sexta-feira em mais uma madrugada com Deus.